E a gente recebe então o nosso embaixador, Renan Lafranc, a Master Coach Elaine Pumin. Elaine, obrigada por ter vindo. Prazer recebê-lo. Nem precisa ficar em pé, por favor, não fique. Já sei, gente. Não, fala pra nem ficar, terça-feira né? é isso, mas tá Toda tudo terça-feira, a bem. mesma coisa. Gente, transição de carreira não é algo muito fácil, não, né? Na verdade, é um desafio para muita gente, né? E eu fiz essa transição depois de quase meus 50 anos. Então, você pensa que desafio, né? Porque talvez uma pessoa jovem ou uma pessoa que está no início, né, da sua jornada, ela faça isso com mais naturalidade. Mas depois de você ter passado por tantos anos, né, sendo empresária, sendo formada em administração de empresas como eu sou e com toda uma bagagem que já veio disso, de repente você se vê assim num momento da sua vida que você para pensar e fala assim, o que é que eu estou fazendo? Daqui para frente eu quero fazer diferente. Exatamente. E aí, Renan? Isso é uma das coisas que dentro das organizações a gente mais encontra, né? Essa indecisão do profissional. E às vezes, muitas vezes, por estar numa zona de conforto, né, Elaine, ele não consegue tomar uma decisão. E às vezes precisa de um start, de alguém para falar, ó, você precisa sair dessa zona de conforto para você ser feliz, para você crescer. Então é uma transição profissional. E não tem idade para isso. Não tem idade. Né? Isso é o mais legal. Isso é o mais legal. E no meu caso ainda, além de fazer essa transição tão radical, eu tive que passar pela parte da mídia social. Que isso é um outro momento, uma outra coisa. Sim. Pensa, você encarar, né, hoje, Instagram, Sim. Facebook, aquele relacionamento... Porque nós somos da era analógica, não digital. Eu vim, né, de uma outra fase. E daí, assim, de repente, você ter que... Eu tinha uma vida particular, uma vida privada, com o Instagram todinho reservado. E eu passei a abrir tudo Escancarar. isso, expor, né, expor as minhas ideias, as minhas fragilidades. Porque eu acho que, como eu, a maioria das pessoas tem as suas. Né? E como expor tudo isso diante de um público tão grande, né? Que legal. E isso também remete muitas pessoas às crises de ansiedade, né? Nós temos alguns dados aqui que 86% dos brasileiros estão com problemas de saúde mental hoje, né, Elaine? O maior número de pessoas ansiosas. Esse cenário é alarmante. É um dado da OMS. E, realmente, o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas. Pensa, no mundo, o Brasil está em primeiro. Eu acho que eu estou nesse dado aí, viu? Então, Eu também é uma tô. coisa assustadora. Daí você para pensar e fala, o que é que eu posso fazer para mudar isso dentro de mim? E uma coisa que nessa minha fase, depois eu vou explicar o porquê, né, que eu passei por tudo isso, eu entendi que eu é que tenho que mudar. Porque ninguém muda ninguém. Não adianta você querer mudar seu marido, sua esposa, você querer mudar seu filho, você querer mudar sua sogra, seu sogro. Ninguém vai mudar. A instituição, Não, ou o trabalho. ou o trabalho, não é isso. ou os amigos, os colaboradores, os funcionários, ou mesmo o seu colega de trabalho. Ele não vai mudar. Só se ele quiser. É da gente. É da gente. Então, eu tenho que mudar e quando eu mudo, as coisas mudam. Isso. Porque eu tenho uma outra visão de mundo, eu tenho uma outra iniciativa, eu tenho um outro papel diante de todas as pessoas. E foi isso que eu assumi, a minha verdadeira identidade. Ai, gente, que Tudo isso fantástico. é maravilhoso. E tudo isso tem a ver com empreendedorismo. Tem. Se você não tem uma inteligência emocional, um equilíbrio emocional, não só o empreendedorismo do ato de empreender a gestão, um produto ou uma empresa, mas o empreender a sua própria carreira, né? Empreender a própria vida. Eu, no vida, meu exatamente. caso, Uau. foi uma mudança de carreira, né? Mas, às vezes, as pessoas não conseguem mudar de emprego. Ou não conseguem fazer troca de um funcionário dentro da sua organização, dentro da sua empresa, porque tem medo. Medo do quê? Medo de julgamento, medo de crítica, medo de se expor, medo de dar o passo errado. Né? Quantos medos? E se você não entende o que é que está te causando ou o porquê que você está se travando diante de determinadas situações, você não consegue
agir na direção certa. Então, o empresário que às vezes está com medo de abrir uma nova frente de trabalho, de mudar algumas coisas dentro da sua empresa, ou uma pessoa que fala assim, não estou satisfeito aqui dentro dessa empresa eu não vou conseguir crescer mais do que eu gostaria, e não tem coragem para dar o outro passo. Dar um outro passo. O Renan falou uma coisa que eu fiquei com essa pulguinha atrás da orelha. A gente está falando de empreendedorismo, mas no sentido apenas de empreender, de abrir uma empresa. E não é só isso. Por exemplo, uma dona de casa pode ser considerada uma empreendedora? Com certeza. Com certeza. Com certeza. E não só porque ela vende algo ou alguma coisa, mas ela é uma empreendedora do lar. Do lar. Ela administra aquilo. E se não fosse ela, a família estava aqui toda balançada. Não ia ter comida, não ia ter papel higiênico, não ia ter de manhã nada. cedo. A mulher, de uma maneira geral, ela assume multifunções, né? Multitarefas. E se ela não tem uma estrutura, ela não consegue nem dentro da sua casa, né, organizar as coisas direito. Então, a mulher empreender é realizar. Ela realiza desde a hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir. Seja cuidando de um filho, seja indo trabalhar, seja limpando a sua casa, seja trabalhando numa grande empresa, seja sendo uma maravilhosa apresentadora como você. Não importa, as pessoas elas estão vivendo diariamente empreendendo. Gente, que coisa, eu nunca tinha pensado assim. Exatamente. Nunca tinha visto desse lado. A gente recebeu uma mensagem agora, coloca na tela porque é muito importante, tá? Coloca aí na tela, gente, vamos ver. Telespectadora, olha só. Vamos começar primeiro com um elogio. Olá, Sara e Renan, boa tarde. Estou montando um restaurante. Utilizei várias dicas do quadro empreendedorismo. Adorei, me ajudaram muito. Muito obrigada, Márcia. Ai, Márcia, que bom, a gente beijo, fica Márcia, feliz. pra você. Obrigada, Márcia. Tem mais um? Coloca lá. É da Aline, não é, que você estava falando? Foi uma ligação. O que a Aline falou? A Aline falou o seguinte, que ela tem muito receio de iniciar uma nova carreira. Qual que é o primeiro passo? Pedir as contas? Eu acho que daí é muito arriscado, né? Muito às cegas, né? Na verdade, é assim, não pode fazer uma coisa sem um planejamento. Exatamente. Né? Mas, se ela tem isso, e tem muita gente que faz transição de CLT para empreender um negócio novo, Sim. abrir a sua microempresa, né? O que você precisa? Você precisa ir em direção a isso. Primeiro, saber o que você quer, ter a sua visão, que eu considero a visão de futuro, saber bem aonde você quer chegar, o que é que você quer atingir, como você vai chegar lá, você vai traçar um plano de ação. Antes de você pedir demissão. Antes de você pedir demissão. Não adianta se você quer fazer uma coisa que você nunca fez, primeiro você precisa se preparar. Se preparar, vai estudar. Vai atrás, faz curso, se vê fazendo aquilo, porque é importante você se enxergar diante daquele momento, mas se prepara, traça pequenas coisas diárias, metas pequenas, menores, para você chegar lá no teu objetivo maior. E é importante ter cuidado com a ansiedade, né? Porque às vezes a gente acha que é de uma hora para outra, não. Não é. É a longo prazo. E tudo tem seu tempo, né? Mas Porque tem que você começar. fez uma transição de carreira, por exemplo, em 1 ano, que a minha vai ser em 1 ano. Às vezes a minha vai ser em Cada 3, um tem 5. seu Tem gente que em 5 meses. 5 anos, 5 meses. É. Tem mais participação pelo WhatsApp, mas eu queria fazer uma pergunta primeiro para você, Renan. A gente falou que o brasileiro está muito ansioso, está muito inseguro, não está feliz com o que está fazendo. E, às vezes, ele está ansioso porque ele não está feliz. Ele não está conseguindo realizar os sonhos, ele não está conseguindo se realizar pessoalmente e profissionalmente. Você acha que pode ser isso? Essa ansiedade? Pode. E eu sempre atrelo isso à questão da procrastinação, né, Elaine? Eu acho que nós procrastinamos muitos sonhos. E, às vezes, por essa questão da zona de conforto, mas o que será se eu sair do meu trabalho hoje? Será que eu vou conseguir um emprego melhor? É planejamento. Então, às vezes, a gente acaba procrastinando coisas na nossa vida pessoal e profissional que lá na frente vai causar um impacto. Então, não é de uma hora para outra, mas você precisa colocar na sua mente e entender esse processo. E aí, uma frase muito importante que o Flávio Augusto diz é que crescer dói.
Lógico. Não é? Crescer, Elaine dói. falou muito sobre a questão das mulheres, né? E ela tem um livro aqui, eu não vou deixar ela... Né? Ela trouxe um livro Eu pra quero você, mostrar esse livro. que é Mulheres que Inspiram, né? Ela tem um capítulo disso, mas para ela chegar nisso, houve um primeiro passo, não procrastinou, né? Mas é tudo a questão da nossa mente mesmo. Então, as organizações hoje, elas estão cada vez mais pedindo metas, né? Nós temos uma empresa, uma multinacional, Sara, que eles contrataram a primeira mulher diretora de saúde mental do Brasil. Uau. Então, estamos começando a ter alguns avanços nisso. Isso é maravilhoso. A gente até estava comentando, né? Hoje, em Harvard, é uma das matérias mais procuradas. A parte do equilíbrio emocional para você conseguir se sobressair em todas as áreas. Porque não é, então você é sempre feliz? Não, não é questão de ser sempre feliz, mas é questão de saber enfrentar as dificuldades com equilíbrio emocional. Porque problemas todos vamos ter. Exatamente, e a gente estava comentando, até eu falei para ele, a gente tem altos e baixos. E tudo bem, ter altos e baixos, mas você tem que ter altos e baixos e você tem que ter altos e menos baixos e vai numa escala ascendente. E evoluir, né? Evoluindo, crescendo, entendendo o que está te fazendo às vezes cair e ficando o menor tempo possível nesse momento. O momento é de você se analisar, olhar, falar assim, é o que eu falo lá em casa, 10% é o que acontece. 90% é o que você vai fazer com o que te acontece. Ela me falou isso nos bastidores, qual achou aí, Sara? Meu Deus. É difícil de fazer o Renan chorar. 999520380, participe. Hoje a gente recebendo ao vivo nosso embaixador de empreendedorismo, Renan Lafranchi, juntamente com ele, a Master Coach Elaine Pumin. Coloca aí na tela, vamos ver mais uma participação de telespectador aqui. Para quem quer abrir um negócio, melhor abrir franquia ou dar um passo grande e arrisca? Será que a franquia é um bom negócio? Tem que ter estudo. Tem que ter estudo. Eu acho que tem que ter um hoje. estudo de viabilidade. Não é porque está formatado entender que o mercado. não é nem garantia. Sempre, não é uma garantia. E principalmente o caso de franquias, até para a telespectadora que mandou isso, existe todo um manual, né? A franquia ela é um pouco mais difícil de você abrir devido a todo um manual, né? Do que um negócio próprio. Né? Então, tem que ter planejamento. Tem vantagens, tem prós e contras, eu acredito que dos dois, né? Isso, mas assim, a primeira coisa, veja o manual, se planeje, porque não é tão fácil assim, mas também não é impossível, né? Posso ver seu livro? Claro. Eu quero ver o livro, gente, porque é legal a gente falar. Questão de Ai, trazer. obrigada, Tem a minha dedicatória aí pra você, que tá aí dentro do lindo. livro, com muito carinho. Gente, eu quero até aproveitar, mandar um beijo mais que carinhoso para uma pessoa que mora no meu coração, que eu amo demais. Foi minha professora de piano, minha madrinha, Maria Inês Pelissari Pomin. Sua mãe. Com muito orgulho. Eu tenho um amor muito grande por ela. Mulheres que realizam histórias de mulheres empreendedoras. Olha que legal. E você sabe que toda quarta-feira a gente tem um quadro que chama Mais Mulher, específico para falar sobre casos de mulheres, né? Em todos os âmbitos da sua vida. E você pode voltar um dia numa quarta-feira. O que você acha? Posso falar da minha história. Eu porque acho ótimo. Tudo começou com o meu câncer em 2014, um câncer de colo de útero que eu tive. E hoje, olha, a mudança foi tão grande, a transformação não foi só de carreira, foi de vida. Olha o que rendeu. Que eu tô aí, Olha né? o que rendeu. Exatamente, sabe? Ai, Elaine, que maravilhoso. Porque quando dizem que o nosso propósito está na nossa dor, a gente acha que, ai, que coisa, você acha? Eu tenho que sofrer para crescer? Às vezes é necessário. Às vezes, e eu acho que, né, tem aquele ditado que diz que homens fortes têm tempos fáceis têm homens fracos, tempos difíceis e tempos difíceis, homens fortes. Então, nos tempos difíceis, a gente se fortalece, a gente aprende a nadar, a gente sai, mas isso vai depender do seu olhar. Porque tem duas coisas, ou você se vitimiza e fica sendo o sofredor, aquele que, eu sofri, eu tenho isso, eu tive essa doença, ou você dá a volta por cima, ou você se reergue, ou você se resgata.
né? É isso aí. E foi isso que aconteceu comigo, um resgate. Obrigada. Olha aqui, gente, o livro autografado. Elaine Pumin, um prazer recebê-la. Obrigada por dividir um pouquinho da sua história, dividir um pouquinho do seu conhecimento. É um prazer tê-la aqui. As portas do Ver Mais estão sempre abertas para você. Nossa, eu fiquei Obrigada. muito grata. Obrigada com o mesmo. convite. Eu que agradeço. Renan, obrigada. Te espero terça que Obrigado. vem. Terça que vem, você viu que os nossos convidados, eu tô começando a subir. Menino do céu, mas o tá nível aí, chique hein? demais. Esse aqui é meu. Obrigada, tá? Obrigada mesmo, gente.